Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao curso gratuito Lingerie na Doméstica. Aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie, e nós iremos começar o nosso curso gratuito com a primeira aula, onde você vai aprender comigo a riscar, cortar e costurar uma calcinha na malha de algodão, que é no tecido Delicoton, né? 4% de elastano. Então, é uma malha muito prática de se trabalhar nessa máquina simples aí, que é essa máquina que você tem em casa, a máquina doméstica. Então, agora a gente vai começar riscando, depois cortando e logo em seguida costurando esta nossa calcinha, que a gente vai usar apenas tecido, linha e elástico. Então, esta calcinha é ótima de venda. É muito importante que você comece por esta calcinha, porque ela é prática, fácil de fazer e excelente para vender. Então vamos agora para a nossa primeira aula, e não esqueça que tem um botão logo aqui abaixo para você poder imprimir seu molde. Aperta no botão aqui abaixo, baixa seu molde e vai lá imprimir para a gente poder fazer esta linda calcinha juntas. Então, pessoal, vamos começar com a nossa calcinha asa delta. Então, primeiramente, eu vou ensinar vocês, né, aquela aulinha lá de prezinho, de primeiro ano escolar, de creche. A gente vai começar recortando o nosso molde. Nós iremos fazer ela no tamanho M e eu vou recortar ela no tamanho M. Você vai recortar toda a peça, né? Você não tira as risquinhas de fora, tá bom? Então, você vai riscar, vai cortar, né? Você vai recortar deixando essa risca, a risquinha azul. Onde tem a dobra, você vai deixar também a risquinha colorida. Você vai deixar todas as riscas do seu molde. Leia a legenda, que aqui você vai entender o molde, né? Então, aqui é números e risco pontilhado, emenda do molde impresso, né? Colar as partes do molde sobre o risco pontilhado, seguindo a numeração correspondente. Então, porque tem numeração onde você precisar colar essa modelagem, você não vai precisar colar. Mas, então, risco duplo, dobra do tecido. Onde tem esse risco duplo aqui, é onde vai haver dobra. Se você não fizer o que eu vou te ensinar agora, você pode trabalhar com seu tecido dobrado também, sabendo que gasta um pouquinho mais de tecido. Risco em negrito, emenda do tecido, né? E seta vermelha, direção do fio do tecido. Então, essa seta aqui é indicando a direção do fio. Bem fácil esse molde, né, Selma? 3 peças. 3 peças, fácil de recortar no papel, fácil de montar, de fazer o outro lado. Então, o que a gente vai fazer agora é o outro lado do nosso molde, porque, Selma, então, que você não faz o molde inteiro, para não precisar fazer o outro lado, por conta da impressão. Em alguns lugares, a impressão sai muito cara. Então, eu recortei a frente da calcinha e agora eu vou recortar o fundo da calcinha. E eu vou montar os dois aqui. E você vai fazer o mesmo com todos os outros moldes que você receber, né? Com todos os outros moldes, você vai fazer a mesma coisa. Você vai ler a legenda, ver onde tem dobra do tecido. Onde tem dobra do tecido significa que o molde está dobrado. Então, tem gente que paga até R$ 2, né, Samuel, na impressão de uma folha? Uhum. Até R$ 2 na impressão de uma folha. Então, imagina, né? Você pode fazer isso aqui sair mais barato para você e seu molde, né, ter uma durabilidade muito grande. A sua modelagem, né, pode durar muito mais com o que eu vou ensinar você a fazer aqui agora, que é fazer o outro lado e vai também fazer com que o seu tecido rende muito mais. Então, terminei de recortar e eu quero te mostrar que eu vou fazer isso aqui, que eu já fiz com as costas, né? Então, as costas está prontinha e eu vou fazer o mesmo com a frente aqui para você ver. Tô aqui com o meu papel pardo, então, olha o que eu fiz, né? Eu peguei o papel, eu dobrei, fiz uma dobra no papel pardo. Onde compra esse papel pardo? Na papelaria. Essa folha aqui, ela é um pouco mais fina. Eu aconselho que você compre ela um pouco mais grossa. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui para você do que você precisa fazer. Então, você vai escolher a espessura da folha, né, do seu papel. Então, o que eu vou fazer aqui agora, depois de ter dobrado, eu dobrei no mesmo tamanho que eu vou precisar
para fazer os dois lados. Então, o que eu vou fazer agora é colar. Então, eu vou colar aqui no papel pardo. Então, assim, coisa muito simples. Você compra uma cola aí, né? Tem colas boas, tem colas ruins. Então, tem umas colas que são bem fracas. Você cola, parece que colou com água. Como os antigos diziam, parece que colou com guspe. Então, assim, é bom, interessante você comprar uma colinha boa para poder seu molde não soltar, não descolar. Então, vou fazer o mesmo com todas as peças que eu for fazer o outro lado, com todas as peças do molde que eu for fazer o outro lado. Então, aqui eu vou colar bem na divisa, né? Colocar aqui mais acima. Eu vou colar aqui bem na divisa, deixando quase que uma risca do lado de fora, essa risquinha, nessa risquinha azul aqui, ficando praticamente do lado de fora. Por que que eu tô deixando assim? Porque como o papel está dobrado, ele vai aumentar 1 milímetro. Então, o papel dobrado aumenta 1 milímetro. Então, fica você sabendo que, né, nessa dobra aqui tem 1 milímetro a mais. Então, eu deixei uma risca sobrando aqui. Agora, eu vou colar o mesmo, fazer o mesmo aqui no fundo, né? Passar a colinha. Tirei a tampa total, porque essa tampa tá ruim para soltar a cola, né? Então, tô aqui no dedo. Então, vou fazer o mesmo, tem que ser na divisa. Então, eu vou dar essa sequência aqui, né? Se não fosse gravando, eu iria dobrar o papel novamente para aproveitar melhor o papel. Então, eu vou fazer o mesmo aqui, deixar essa risquinha aqui, uma risquinha aqui praticamente de fora, para não ficar, para o meu molde não ficar maior que o normal. Então, agora coladinho, o que que eu vou fazer? Vou recortar certinho, né? Vou até já separar aqui os dois. Depois aqui eu vou cortar certinho. E agora eu vou mais rápido aqui para eu poder acertar na mão com cautela. Né? Vou separar já esse aqui também. E agora eu preciso ter mais atenção aqui, então, segurar ele firme assim, apertei, vou segurar ele bem dobrado. Agora aqui, eu preciso tirar toda a parte branca que ficar para fora da risquinha, porque senão meu molde vai ficar maior que o normal. Então, aqui eu vou segurar bem, dobrando o meu molde, para poder ele ficar igual os dois lados, né? Porque senão corre o risco de um lado ficar alterado, ficar maior que o outro. Então, estou apertando bem aqui o meu papel para fazer esse recorte aqui. Então, vai ficar assim o meu molde inteiro. Fiz o outro lado, simples assim. É um trabalhinho que você vai ter a mais, mas que você vai economizar. Então, eu vou fazer o mesmo aqui, dobrar bem, né? Dobrar bem, segurar bem. Lembrando sempre, nunca esquecer de ser com o papel pardo dobrado, né? Exatamente, papel pardo dobrado. E normalmente a gente usa uma tesoura separada da tesoura que a gente usa para o tecido. Então, uma tesoura para o tecido e outra para o papel. Então, agora a gente está com o nosso molde com os dois lados. A gente está com o nosso molde inteiro e estamos aqui com a nossa calcinha, né, toda recortada, toda prontinha para ir para o tecido.
Então agora a gente vai para a nossa malha de algodão. Eu estou aqui com um retalho, então você pode estar fazendo a sua calcinha usando qualquer retalho aí de malha de algodão, seguindo o sentido do fio, sempre seguindo o sentido do fio. Então aqui o sentido do fio está aqui, né? Está assim, aqui está. Então aqui você pode colocar uma para cima e a outra para baixo, mas não pode colocar virada. Então você precisa seguir o sentido do fio. Né? Por que que é tão importante seguir o sentido do fio? Por conta da elasticidade da calcinha. Então, se você não seguir o sentido do fio, você pode perder a elasticidade da sua calcinha. Então, normalmente a calcinha estica mais para cima do que para os lados. Existe, a maioria dos tecidos para lingerie estica tanto, né, na horizontal como na vertical. Mas tem os tecidos que estica mais no sentido do fio do que o contrário. Então a gente vai riscar, eu estou riscando aqui como você está vendo, estou riscando com giz, né? E como a gente vai trabalhar essa calcinha usando só a máquina reta e zigue-zague, eu preciso deixar margem, porque esta modelagem, como você está vendo aqui, ela foi criada, né? Aqui não importa qual tecido, ela foi criada para fazer na microfibra, mas você pode fazer ela no cotton, né? Esse cotton 6%, que tem 6% de elastano. Mas qual a diferença? Você pode fazer tanto na microfibra como no cotton. E para deixar margem ou não deixar margem, isso depende da máquina que você vai usar, ou seja, do elástico, né? Se você vai elastizar com viés, né? Porque ela foi preparada para elastizar com viés, né? Com elástico viés, aquele elástico dobradinho. Então, ela tem um tamanho menor do que a que a gente vai usar na reta e zigue-zague. Então, para fazer essa calcinha usando a máquina reta e zigue-zague, você precisa deixar a margem, né? Então, você vai deixar mais ou menos 1 centímetro, entre meio a 1 centímetro maior, né? Olha, tecido do retalho, eles têm algumas sujeirinhas, né? Como você tá vendo aqui, tem uma manchinha azul. Então, quando você for comprar seu tecido, se você vai comprar no retalho, sempre pode ter uma sujeirinha, um defeitinho de fábrica, mas vale muito a pena, porque o tecido no retalho, você paga menos da metade, às vezes, a metade do valor do... Você paga, às vezes, metade do valor do tecido na peça inteira, às vezes menos da metade, então sai bem em conta. E aí você vai deixar, né? Eu risco com giz um pouquinho grosso, e aí a gente deixa a sujeirinha do giz. Se eu fosse fazer com viés elástico, eu iria cortar a peça normal, não iria deixar essa margem aqui, que é a risca do giz. Então, estamos aqui com esse tecido que enrola a beiradinha, né? Terrível. Então, estamos aqui com as costas da calcinha já recortada. E agora a gente vai pra frente. Mais ou menos quanto de tecido que economiza fazer o outro lado do molde? Você sabe? Então, 1 metro dá para fazer em torno de... Da calcinha asa delta, né? A gente fez a conta aqui, a gente riscou com o molde todo aberto, você consegue fazer 10, né? 1 metro de tecido dá para você fazer 10 calcinhas, se você for fazer ela toda no mesmo tecido, frente, costa e fundo, né? Menos o fundinho da malha de algodão. Dá para fazer 10 calcinhas e mais uma frente. Se você for usar o tecido dobrado, isso vai reduzir para umas 8 calcinhas, pode ser, né? Porque você acaba estragando um pouco mais o tecido, você perde um pouco da noção,
né? E às vezes quando você trabalha assim, como eu fiz aqui, você vai encaixar aqui uma para cima e outra para baixo, né? Então aqui você vai aproveitar o máximo do seu tecido, vai sobrar uma tirinha aqui. Quando você trabalha com tecido dobrado, né? Eu vou mostrar para você daqui um pouco como que você vai fazer. Então você acaba desperdiçando mais, né? Então agora eu vou cortar. Então aqui estou com a minha frente também. E agora falta apenas o fundo. O fundo também a gente vai seguir o sentido do fio. Então a gente não pode cortar virado de jeito nenhum. Então você vai tirar a qualidade da sua peça. Tem alguns tecidos que a calcinha nem sobe, né? Então a calcinha fica baixa quando costura com o fio virado. A lycra principalmente. Então tem que ter muito cuidado na hora de riscar o seu tecido. Precisa que ele esteja com o sentido do fio no sentido correto, né? Precisa que o fio esteja no sentido correto, que é esse sentido aqui, né? Esse sentido aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui, né? Porque alguns tecidos que não são estampados, né? Às vezes você fica em dúvida, nossa, qual o lado direito, qual o lado avesso do tecido? E como que eu vou entender esse sentido do fio aí que a Selma tá falando? Eu vou mostrar para você o que é o sentido do fio. O que é o fio? O fio é o fio do tecido. Como eu vou trabalhar com o elástico azul, com o tecido estampado assim, você pode trabalhar o elástico, né? Poderia trabalhar aqui esse tom de verde, que é o verde acalanto. Poderia trabalhar esse tom de rosinha, que é o rosa antigo, que é o romance. Poderia trabalhar com marfim e com o azul. Você pode trabalhar com elástico da cor da menor estampa, que vai ficar bem bonita a sua peça. Então, eu vou trabalhar com elástico azul e o fundo da calcinha de malha 100% algodão. Eu vou trabalhar no azul também. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês como eu faria se eu não tivesse feito o outro lado do meu tecido, né? Se eu não tivesse feito o outro lado do meu molde, né? Quer dizer, então vou ver aqui se esse tecido ainda dá. Só um exemplo também. Né? E vou mostrar para vocês. Se eu não tivesse com o outro lado do meu molde pronto, eu teria que fazer isso aqui, né? Então, principalmente com o tecido retalhado, você tem a dificuldade em encontrar onde dá para fazer, né? Eu vou virar aqui, deixa eu ver aqui. Virar para esse lado. Então, aqui eu teria que fazer isso aqui, né? Eu iria dobrar aqui. Praticamente ia desperdiçar todo o resto do tecido. Então, aí, né, praticamente eu iria desperdiçar todo o resto, sendo que, né, eu iria cortar, tudo bem, ia sair a peça aqui, né? Mas daí eu poderia perder algumas partes aqui que eu poderia aproveitar se eu estivesse com o molde aberto, né? Aqui com o molde aberto, eu iria aproveitar o máximo aqui do tecido, né? Eu iria riscar, cortar aqui, né? Aqui iria sobrar todo esse pedaço, não dá para fazer o fundo, mas esses retalhos aqui dá para a gente trabalhar outra calcinha, né? Dá para fazer um lado, fazer uma costura aqui no meio, a gente aproveita todo o retalho, né? Então toda essa sobra aqui, essa sobra daria para você fazer uma lateral. Vou te dar já essa dica, Selma, tem um tecido de algodão, mas ele tá pequenininho, não tem como você fazer. Você vai trabalhar o seu molde assim, você vai fazer uma dobra aqui mais ou menos onde você quiser, mais embaixo, mais em cima. Então você pode fazer uma dobra aqui, né? Tô com tecido pouco, né? Vou dobrar aqui para você entender, né? Tô com tecido pouco. Então você vai desenhar seu molde, riscar até aqui, vai fazer essa partezinha aqui de baixo. Você vem nos outros retalhos, como eu disse que iria sobrar um retalho aqui, né? Aqui o sentido do fio, ele já fica nesse sentido aqui, né? Porque ele tá assim. Então, você pode usar ele com esse sentido aqui. Então, você vem nesse retalho que sobrou aqui,
né? E você vai fazer, claro que um pouquinho maior, porque vai haver emenda aqui no caso, né? Então você vai fazer as laterais com essas sobrinhas, com as tirinhas que sobraram, né? Pode estar usando até retalhos de renda para trabalhar esses detalhes aqui. Então você vai cortar aqui, né? E vai fazer as duas lateraisinhas e aqui, né, vai ser a frente de um tecido e aqui com outro tecido, pode ser uma outra dessas cores, uma renda, né? Como você preferir. A gente tem que ser ousada quando não tem material suficiente. Então, e o fio do tecido? Então, tá aqui, né? Às vezes você olha e não consegue perceber o fio do tecido, mas se você abrir um pouquinho, né, você consegue ver. Então, se você abrir um pouquinho, você consegue ver. E esse fio, ele é mais notável do lado direito. Do lado avesso, você vai perceber menos o fio do seu tecido. Então, quando o seu tecido for de uma cor só, você observa que o lado que mais mostra os fios é o lado direito. Então, quando você tem dificuldade em perceber só de olhar, vem nele e abre. Quando você abrir aqui, você vai conseguir perceber melhor as linhas do fio que o tecido foi trabalhado. Então, agora a gente vai fazer o fundo da nossa calcinha com a malha 100% algodão. E a gente vai trabalhar nesse azul frozen. Não preciso riscar mais, porque eu já tenho um fundo pronto. Então, estamos com a nossa calcinha asa delta toda cortada. Aqui é o lado das costas, o fundo, um pouquinho mais acima. E aqui a parte da frente. E agora a gente vai lá para a máquina, reta zigue-zague, montar toda a nossa calcinha do início ao fim. Então, pessoal, vamos começar agora montando a nossa calcinha asa delta. Quero que vocês observem isso aqui, né? Essa fita métrica que eu coloquei aqui na minha máquina, é porque eu vou precisar na hora de elastizar. Então, na hora de elastizar, eu vou explicar para vocês o porquê desta fita aqui. Se você não tem ainda uma fita métrica, você pode fazer no papel, né? Desenhar os centímetros aqui. Você precisa de ter ele até os 6, tá bom? Você precisa de ter essa marcação aqui até os 6 centímetros, começando a partir da ponta aqui da sua agulha. Da ponta da agulha para cá, você precisa de um desenho de 6 centímetros, tá bom? Isso aqui eu vou mostrar para vocês na hora de elastizar. Então, eu colei aqui com uma fita, você pode fazer o mesmo aí na sua máquina. Depois você vai decorar e não vai precisar mais dessa fita aqui, tá bom? Então, agora vamos para a montagem da nossa calcinha asa delta. A gente vai começar montando pela parte das costas, né? A frente ela é mais curta, então a parte das costas está aqui. Então, eu vou colocar primeiramente o meu tecido de fundo, a malha de algodão, com o lado direito para cima. Então, eu vou vir colocar ela aqui, né? Com o lado das costas da minha calcinha, com o lado direito para cima também, né? Nessa calcinha asa delta, o fundo, a parte mais larga é das costas, tá bom? Algumas é diferente. Então, presta muita atenção nesse tamanho aqui para você não montar errado. Se você montar assim, vai ficar errado. Então, aqui agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse tecido do fundo, né, da parte de fora, com o lado direito para baixo. Aqui ele vai encostar lado direito no lado direito. Esse é o chamado sanduichinho, né? As pessoas falam, o sanduichinho do fundo da calcinha. Então, juntei as 3 partes aqui, né? Juntei as 3 partes aqui. E agora eu vou colocar aqui embaixo 1 centímetro à frente, porque se eu começar a costurar na ponta, pode ser que a minha máquina empurre o tecido para dentro, né, do buraquinho aqui. Então, começa a costurar 1 centímetro à frente e depois você dá um retrocesso para a costura voltar até lá, tá bom? Então, ponto reto, número 3, não sei, o meu é o 3, né? Você pode colocar o ponto 4, o ponto maior. Se você já costurou antes, faça o ponto aí que você gostar. Normalmente na lingerie a gente usa um ponto menor para a costura ficar bem fechada. Então, começa a costurar aqui, né? Começando, dou um retrocesso
E sigo em frente novamente. Dou um retrocesso no final. Opa. E eu tô costurando aqui com essa cor de linha, uma cor clarinha também, né? Porque eu vou elastizar com essa cor. Se fosse uma cor muito forte, eu teria que fechar a minha calcinha nessa cor clara e depois usar essa linha para poder elastizar. Então, virando aqui, né? Ficando costurado. O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar a parte das costas, deixar aqui os fundos aparentes. Agora eu vou vir com a parte da frente da minha calcinha, né? Vou colocar o lado direito para baixo, encostando no lado direito aqui. Agora aqui lado direito com lado direito. Tá certo? Agora eu vou pegar o fundo aqui da malha de algodão e vou vir colocar aqui em cima, encostando as 3 pontinhas. Tá bom? Então aqui, né, você vai e coloca lá embaixo. Eu gosto muito de usar a pinça, que ela vai e coloca lá certinho. Do mesmo jeito, 1 centímetro à frente. Começa e dá um retrocesso para costurar até o final. Retrocesso novamente para finalizar. E aqui está costuradinho assim. Agora eu vou virar para o lado direito, que vai ficar assim, com as costuras embutidas. E aqui, se essas laterais ficar diferente, se a sua tiver ficado desajustada, você vem com a tesoura e faz com que elas fiquem juntas, porque pode acontecer de na hora de costurar o elástico, né, ela não pegar direito aqui. Então, às vezes dá uma desajustada. Quando a gente está costurando usando a máquina overlock, a gente já passa uma costurinha de overlock aqui, né? Então, ficou assim. O que eu vou fazer agora? Vou elastizar, né? Então, vou elastizar colocando o lado direito para cima. Vou prender aqui já para eu poder deixar a minha parte da calcinha aqui já segura. Levantar a ponta da agulha ajuda, né? Então, baixei aqui. E agora eu venho com o meu elástico. Então, eu vou elastizar com a primavera. Esse primavera, né? Muita gente chama de serrinha. Então, eu vou colocar esse lado da serrinha dele para cima, tá bom? Porque na hora que eu virar, ela vai ficar para baixo. Quando eu rebater, você vai entender que ela vai ficar para baixo. Então, agora eu vou levantar o pezinho, vou colocar aqui um pouquinho mais à frente. Colocar um pouquinho mais à frente, encaixo lá embaixo, né? E aqui eu vou usar o ponto zigue-zague, né? O ponto zigue-zague. E aqui eu vou usar o ponto 3, deixar aqui no 4. 4 em cima e 3 embaixo. Isso não é uma regra, pessoal. Vocês podem colocar esse zigue-zague com as perninhas do jeito que você quiser. Mais alta, mais baixa, mais aberta, mais fechada. Né? Aqui é o tamanho do ponto e aqui é o comprimento, né? Aqui é assim, se você colocar quanto menor, mais baixinho, né? Quanto maior, mais alto. Então, quero no 4 e aqui o ponto no 3 mesmo, tá bom? Então, vou costurar aqui no zigue-zague. E esse metro aqui é agora que eu vou precisar dele. Vou começar a costurar, dei só os primeiros pontinhos para ficar preso aqui. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou esticar a cada 5 centímetros do elástico, eu vou esticar um. Olha, 5, 6. O elástico, olha, nem vou segurar aqui, nem vou pegar no tecido da minha calcinha para você entender que eu preciso que o elástico fique menor que a calcinha, tá bom? Não é muito menor, porque se for muito vai franzir muito e se for pouco vai ficar embabadado, né? Então aqui eu preciso de a cada 5 centímetros eu esticar um, né? Então quando eu estico a cada 5, né? Que 5. Do 5 eu vou puxar até o 6. Olha o que acontece quando o que vai acontecer quando eu costurar. Soltei o elástico para vocês entenderem que vai dar um franzidinho no tecido. Isso pode fazer um efeito contrário. Se você juntar os dois aqui e segurar, se você segurar o tecido junto e no 5 puxar até o 6, se você puxar junto, quando costurar vai ficar desse jeito aqui. Vai ficar embabadado, vai ficar feio. Então, quando isso acontecer, você nem precisa me perguntar, Selma, o que aconteceu que a minha calcinha embabadou?
né? Ao invés de esticar e ficar franzidinho, ficou um babado. Foi isso aqui, é porque você puxou junto. Então, solta o tecido da sua calcinha e segura só no elástico e conta 5, né? Coloca o dedinho no 5 e estica até o 6. E vai costurar. Essa costura, ela deve ficar na parte superior, aqui perto dos dentinhos, tá bom? Então, 5 ao 6 até terminar a perna da sua calcinha. Aí você pergunta, posso puxar mais? Pode. Se você achou que o franzido tá ruim, você puxa 1,5 ou 2 a cada 5 centímetros. Mas lembrando que quanto menor o elástico, né? Quanto menor, casar aqui quanto menor o elástico, menor vai ficar também a sua calcinha. Deixa eu prender aqui essa linha. Então vamos lá, cada 5 centímetros eu vou puxar um dos 5 ao 6. Ah, tá. Uma coisa que eu não mostrei para vocês nessa calcinha é o seguinte: essa beirada aqui, né, a bordinha aqui do meu tecido é para ela pegar mais ou menos no meio aqui. Se ela pegar mais para cima, eu tenho que cortar depois na hora que eu vou fazer a vira. Porque se ela mais para cima vai ficar assim, aparecendo, né? Quando eu fizer a vira vai ficar de fora, então ele precisa esconder. Se eu colocar muito na beirada vai escapulir, então tem que, né, colocar no meio. Tem que pegar aqui no meio para poder cobrir e não ficar de fora nem de um lado e nem do outro. Então, finalizei esse lado da perna, levantei aqui, cortei, lembrando que essa linha ela tem que ter 20 centímetros mais ou menos. Melhor mais do que menos, tá bom? Mais ou menos 20 centímetros aqui a contar da ponta da agulha, porque se ficar menor, quando você começar a costurar, ela vai sair da agulha. Então, sempre deixa ela maior aqui, tá? Se você deixar pequena aqui, ela vai sair da ponta da agulha. De repente, você está costurando e ela está saindo demais, você não sabe por quê, né? Então, ficando assim, vou fazer o mesmo agora do outro lado. Selma, uma linha reta, ela dá pra fazer mais ou menos quanto Nossa, tempo? você me fez uma pergunta que eu Difícil. acho que eu nunca fiz esse cálculo de quanto tempo eu costuro com uma linha reta, mas eu demoro muito a trocar comprada nesse cone grande, né? Então, eu coloco ela lá no chão, você pode colocar numa caixinha, tá dentro de uma garrafa PET, né? Depois eu posso mostrar para vocês, né? A invenção da Claudinha, ela colocou na garrafa PET, né? E aí ela tá presa aqui. Porque ela precisa ficar livre, né? Se ela ficar, né, no lugar onde ela está sendo segura, seu ponto vai ficar arrebentando. E esse cone não cabe, né, aqui, ele fica muito grande. Então ele está lá embaixo no chão. Então é isso, eu acho que. Faz mais de 100 peças? Ah, 100 com calcinhas? certeza, com certeza. Muito mais, né? Aham, É muita linha, né? é muita linha. Então vou começar aqui do mesmo jeito. Né? Comecei, já vou só para prender, né? Então agora volto a esticar. Opa, saiu. Olha aqui, né? Escorregou e saiu, né? Isso aqui pode acontecer com você. Então deixa eu puxar aqui para soltar. Soltar e recomeçar. Então, assim como a gente costura,
gravando, né? Tudo acontece, né, Samuel? Uhum. Na, quando eu estou costurando sozinha aqui não acontece nada, mas a máquina Gravando. já sabe, né? Falou que é gravando, parece que ela fala assim, Hoje é meu dia de. hoje é meu dia. Se bem que não manejar a máquina, pra não dar Verdade, problema é nenhum. verdade. Na verdade, sim, a máquina é boa. Máquina tem ouvido, não pode falar de máquina não, É, depois né? senão ela ouve. É verdade. Então, voltando aqui. Pelo menos é o que dizem, né? Ah, então voltando, colocando aqui ao meio. Sempre eu deixo uma pontinha sobrando aqui de fora. E começa a costurar. Prendeu. Então agora sim, né? Então entenderam, né? Se pegar muito na beirada aqui, vai sair. Se ficar muito para baixo, tem que cortar. Então tem que tentar ajustar o meio. Agora vamos. Quanto mais flexível o elástico, menos franzido fica. Então, se você está usando um elástico muito apertado aqui, né, você pode esticar menos. Se você usar um elástico muito folgado, esse aqui, esse eu acho mais flexível, mas o que mais estica, né? Ter o cuidado, porque senão pode embabadar a sua calcinha. Se ele for muito folgado como esse aqui, você pode até esticar um pouquinho mais, se você quiser, mas do jeito que você começar, tem que terminar. Então, finalizamos a outra perna. Nosso próximo passo aqui agora é fechar uma lateral. Fechar uma lateral pra gente, né, ficando assim, Por que não elastiza primeiro as partes de cima? né? Porque senão vai dar acabamento aqui. Eu não quero que dê acabamento exposto, tendo que corta a linha, depois volta, faz o acabamento. Então aqui eu já vou conseguir fazer o acabamento sem precisar. Eu vou conseguir fazer o acabamento já costurando, entendeu? Na sequência aqui, sem precisar Entendi. ficar depois cortando a linha para fazer o acabamento. Então, acertei aqui as pontinhas do elástico, coloquei juntinho e agora eu vou fazer um ponto reto aqui, né? No ponto 3 mesmo, coloquei no reto. Então, eu vou fazer aquela costura, venho, vou retroceder, eu retrocesso e sigo até o final. Retrocesso, agora eu vou virar, né? Virei aqui. Se essa beiradinha ficar muito grande, esse acabamento que eu vou fazer aqui, ele não fica muito bom. Eu vou usar o mesmo zigue-zague que eu usei no elástico aqui, né? Que é o 3 e o 4. Vou voltar para o zigue-zague, né? Vou deixar ele desse jeito aqui para fazer o acabamento aqui na borda. Isso também não é uma regra. Você vai usar o tamanho que você quiser, que você achar que fica melhor e mais bonito. Vou tirar mais uma beiradinha aqui, que eu achei que ficou um pouco grande. Mais ou menos meio centímetro aqui tá bom. Dá um retrocessozinho para finalizar. Esse zigue-zague aqui é para fazer aquele ponto da overlock, tá certo? Então aqui, né, finalizei essa lateral. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou elastizar a cintura da minha calcinha. Agora sim, eu vou elastizar a cintura, depois eu vou arrebatendo tudo. Então, fecha primeiro um lado, depois você fecha o outro, depois que elastizar a cintura da calcinha.
o ponto, né? O mesmo que eu fiz nas pernas, o zigue-zague. Do mesmo jeito, o mesmo franzido. Chegamos ao final da primeira parte dos elásticos. Agora eu vou cortar aqui, né, essas sobras. E a gente vai já ajeitar aqui o outro lado também. Agora a gente vai fechar a outra lateral da calcinha aqui, né? Então, juntando aqui elástico com elástico, tirando essa sobra de linha aqui. E eu vou voltar para o ponto reto, né? Ponto 3. O que eu fiz com a pinça? Caiu? Eu nem vi. Não, né? Então, aqui eu vou voltar para o ponto reto para eu poder fechar essa lateral aqui, essa última lateral. Então, começa a costurar, dou o retrocesso, assim como eu fiz na outra. Vou até o final agora. Levantei o pezinho porque estava entrando aqui embaixo o tecido, né? Dobrando. Retrocesso novamente, virei aqui, né? E aqui eu achei que esse ponto não ficou muito certo. Não sei por qual motivo, eu vou fazer um outro ponto aqui. Espera aí. Vou agora já reparar essas beiradas, né? Que estão um pouquinho maior. Organizei e eu vou fazer outra costura reta aqui. Acho que a linha ficou prendendo. Agora eu vou virar para eu poder fazer o acabamentozinho aqui, que é aquele ponto da zigue-zague. Virei aqui, achei que tá meio torto. Que é o ponto zigue-zague, que é o ponto parecido, que vai ficar como o ponto da overlock. Então, vim para o ponto zigue-zague, no mesmo tamanho que estava do elástico. E vou costurar bem na beiradinha mesmo, essa é a ideia, o ponto saindo um pouquinho para fora. Dou um retrocessozinho, né? E ficando assim. Repara as pontas de linha. E agora a gente vai rebater, vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou tirar agora daqui essa fita que eu não preciso mais dela aqui, né? Vou descolar ela. Mas isso aqui não influencia em nada. Eu vou tirar porque eu não preciso mais dela. Então, aqui está a primeira parte do elástico, né? Deixa eu tirar essas linhas. Está a primeira parte do elástico costurada. Agora a gente vai rebater. Vou virar ela aqui para o lado direito. Aí você pergunta, poderia ficar assim, né? Não, porque você tá com essas beiradas feias aqui por dentro, né? Nessas beiradinhas aqui, meia tortinha. Então a gente vai rebater, que é o certo, né? Existe uma máquina para poder costurar esse elástico aberto aí. Se eu estivesse costurando nesta outra máquina, que é a galoneira BT, eu teria costurado os dentinhos daqui da serrinha virado para baixo, né? Então ele foi colocado para cima já para poder virar. Então agora a gente vai começar pela cintura da nossa calcinha. Então aqui do mesmo lado que eu virar eu vou ter que virar o lado de baixo. Então
Virei pra cá. E eu vou usar o mesmo ponto, sendo que agora na outra beiradinha, levantar a ponta da agulha, né? O mesmo ponto que usou para elastizar. É o mesmo ponto que usou para elastizar, esse mesmo zigue-zague que a gente usou aqui nessa borda também. A gente usou o mesmo ponto zigue-zague para tudo. Então, 3 e 4 e aqui o zigue-zague. E aqui a gente vai. Agora eu preciso puxar o 5 por 1? Não, não precisa. Pode puxar mais. Opa, baixando aqui, né? Pode puxar mais que o 5 por 1, não tem problema. Aí tem que fazer primeiro as pernas ou primeiro a... Na ordem do fator, não altera o produto aqui. Que não importa qual você vai fazer primeiro, tanto faz. Chegando aqui ao final, eu vou fazer um... Vou voltar para o ponto pequeno, né? Voltar não, colocar no ponto pequeno para poder fazer o acabamento aqui na lateral. O ponto 1 ou 1,5. Então aqui agora eu finalizei a elastização na parte da cintura, agora a gente vai para a parte das pernas. Do mesmo jeito. Então agora eu vou dobrar aqui. Só preciso dobrar para o mesmo lado que eu dobrei a parte da cintura. Então eu vou tirar aqui essa beiradinha, né? Essa pontinha que vai ficar escondida aqui, porque ela tá ficando feia aqui. Então ela vai ficar tampada e vai haver um acabamento aqui. Então não tem problema. Então aqui, baixei a agulha, meu zigue-zague, voltando, 3, 4. Então tem que estar sempre organizando, né? Você vai puxar, organizar aqui esse outro lado. Chegando ao final, que vou colocar no ponto do acabamento, como eu fiz no 1,5. Com retrocesso, né? Levantei aqui e agora falta apenas uma perna da calcinha para finalizar. Então vamos para a outra perna. Ah, lembrando disso aqui, pessoal, observar se tá tendo sobra, né? Eu percebi que essa parte aqui do fundo, como eu peguei mais para cima, porque estava meio desajustado os dois lados, né? Então, cuidado para não cortar o ponto. Então, vou tirar essa beiradinha que pode aparecer do outro lado. Prontinho. Então, agora eu vou elastizar a última perna da calcinha também, começando aqui
da direção da costura. Coloco aqui embaixo. Achei a ponta da agulha e eu vou voltar para o meu ponto como estava antes. 3 e 4, zigue-zague. Se a sua máquina não quiser puxar onde estiver grosso, como a dobra do elástico ali, né, a união do elástico, você pode dar uma puxadinha do outro lado com a outra mão, né, com a sua mão esquerda, mas só na hora que você for costurar numa parte grossa. O normal não é para ficar puxando com a mão esquerda, não. A gente puxa só com a mão direita. Puxar para lá vai estragar a sua máquina. Essa outra mão, né, a mão esquerda é só para guiar o seu tecido aqui, para ele não ficar indo para lá e para cá. Aqui, olha, como eu falei, no lugar das emendas de tecido, fica meio grosso, pode ser que a máquina fique patinando sem querer puxar. Daí nessa parte você pode dar uma puxadinha de leve. Sua mão esquerda ela pode servir de guia, mas não para ficar com a mão lá puxando o tempo inteiro lá atrás, tá bom? Chegando ao final, voltei para o ponto menor, 1,5 zigue-zaguezinho. Aí o 1,5 é que fica meio no lugar da costura grossa, meio sem querer puxar. Então, olha. Coloquei o retrocesso para finalizar. E nós agora finalizamos. Ah, vamos colocar o lacinho, né, nessa calcinha. Para vocês verem, vocês que compraram o lacinho, né, para vocês colocarem, saber colocar. É uma calcinha básica, né, a calcinha asa delta feita na malha de algodão, que pode colocar lacinho ou não. Vou colocar nessa aqui, mas você pode optar por colocar o lacinho ou não, tá bom? Então agora eu vou medir o meio. Como que eu vou medir o meio? Vou pegar as duas costuras aqui, colocar juntas e marquei aqui o meio. Preciso fazer alguma outra coisa? Não, já vou colocar ela aqui no lugar certinho, né? Eu baixei aqui para marcar. Eu vou usar um lacinho. Poderia ser um laço menor, mas nessa cor que eu estou elastizando, não tem um menor, vou colocar esse laço médio mesmo. Então, vai ser aqui que vai ficar o meu lacinho. Então, não tem acabamento feio. Normalmente, quando a gente tem um acabamento feio aqui, a calcinha exige um laço. Então, aqui eu vou usar esse mesmo ponto que eu usei, né, do acabamento zigue-zaguezinho para poder prender o laço. Então, aqui. Retrocesso. O ponto ele não precisa ficar saindo do lugar, né? Para lá e para cá. E esses lacinhos tem esse problema aqui, ó, que acabou de acontecer. Olha que ele, às vezes a gente vai costurar, ele solta, né? Olha aqui, ele solta isso aqui. Se isso acontecer, você não precisa tirar o seu lacinho. Eu vou pegar a linha de baixo, vou cortar, vou deixar a linha de cima e vou enrolar aqui no meio e vou fazer com que ele fique normal novamente. Enrolei de lá, enrolei de cá, né? Porque se você for ficar tirando o lacinho, né, jogando o lacinho fora, fica ruim, né? Exatamente. Então, enrolei aqui, né, para os dois lados. Não é assim que ele vai sustentar, não. Agora tem que costurar novamente, tá bom? Então, vamos agora. Porque senão ele fica feio, aberto, né? Então, vamos voltar ele aqui e aumentar o tamanho do ponto. Ou, né, a gente pode colocar no reto agora que ele puxa melhor. Ponto reto, colocar no 2 e reto e vai até o final, volta.
Talvez nessa hora você tenha que dar uma puxadinha. Então, pronto, resolvido o nosso problema aqui, porque esse laço aberto, ele fica feio, e não é a ideia, não é para ficar feia a nossa peça. Então, tirar todas as linhas. E tirar essa fita também daqui. Empurrar minha máquina. Tirar todas as pontas de linhas. E ficando assim, né? Nossa calcinha ficou assim do lado avesso. Do lado direito. Ou do lado avesso da frente, né? Frente, costas. E agora sim, agora lado direito nas costas. E da frente da nossa calcinha. Então, esse lacinho aqui, você pode colocar ele ou não, da sua preferência, tá bom? Porque não tem nenhum acabamento feio aqui no meio. Porque o laço não serve só para decorar a nossa peça, não. Também serve para tampar o final do acabamento. Nenhuma dica para você, essa tesourinha, como vocês viram, ela fica amarrada aqui, porque senão ela fica caindo no chão toda hora. Você pode, se tiver mais de uma máquina, você vai sair com a sua tesoura e vai levar para outra máquina. Quando você voltar para costurar, não está mais aqui, né? Então, ela fica aqui, né? Tá amarradinha aqui para ela não sumir, tá certo? E a linha que eu falei que eu iria mostrar para vocês, né? Deixa eu ver, chão de costureira não é limpo, né? Cheio de linha. Dá para mostrar lá atrás, Samuel? Acho que tá. Vamos ver. Então tá ali, né? Na garrafa PET, ela foi partida ao meio. E daí eu coloco a linha lá dentro. Coloco a linha lá dentro e puxo a pontinha pra cima. É isso. É só isso, né? Só isso. Uhum. Parte a garrafa, fecha no meio. Isso. Não tem nada prendendo aí. Não, vou pegar lá agora. Opa. Nada prendendo, nada pode prender. Então, assim. Né? Aqui ela tá partida, né? Coloca a linha lá dentro. E, né, puxa a ponta dela aqui pra cima. E facilmente você vai fechar ela e coloca lá no chão. Porque aqui ela vai ficar folgadinha para sair, não vai ficar prendendo. Porque se ficar prendendo em algum lugar, ela fica, ou ficar duro para puxar, aí seu ponto vai ficar arrebentando. E uma coisa muito importante quando você terminar de fazer a sua peça é puxar para ver como ficou a sua costura. Olha aqui, né? Sem problema nenhum. Se você puxar aqui e começar a estralar, né? Porque o seu ponto da máquina está desregulado, né? E a sua calcinha, quando a sua cliente vestir, com certeza vai arrebentar a costura. Então precisa puxar ao máximo sem que arrebente os pontos e nem estralo. Porque se estralou, sinal de que arrebentou. Tá certo? Essa é a nossa garantia, né? A garantia da nossa peça, a garantia de que ficou bom mesmo. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado de fazer esta calcinha prática e fácil de fazer. Espero que você tenha feito ela comigo. Se você não fez, faça. Se você não tem um tecido novo, faça com tecido velho. E na próxima aula você vai fazer comigo um lindo sutiã base cruzada. E a próxima aula vai sair na quarta-feira. Não esqueça, você precisa fazer este sutiã comigo. Se você não tem um material novo, faça com o material que você tem em casa, faça com material velho mesmo.